Bom dia, galera. Galerinha, hoje eu não saí pra trabalhar, saí pra trabalhar mais tarde hoje. Na verdade, saí tarde do meu serviço às 6h40. Então, acabei optando por vir embora pra casa. Não peguei nenhuma corrida pra caminho de casa aqui. E também, pra vir, a minha casa é sentido contrafluxo, né? Então, tô por sentido centro. Resolvi não ir pro centro o horário por causa do trânsito, né? Pego muito trânsito pra ir pro centro, depois pra me voltar pra casa ia ficar ruim. Eu acho que não vale a pena. E acabar fazendo aí em torno de R$ 50. Se eu conseguisse uma corrida de volta, né? Se não conseguisse, sem chance. Mas bora lá, galera, pro vídeo de hoje. Galera, não tô afim de denegrir a imagem de ninguém. Não tô afim. Vou citar o nome de duas pessoas aqui, mas... dois influenciadores aí. Mas eu não tô falando mal deles, tô falando só a realidade do motorista de aplicativo. Não tá fácil pra ninguém, independente da cidade, galera. Dependendo da cidade. Eu moro aqui na cidade de São Paulo, sou privilegiado porque eu tô numa grande capital, entendeu? Na verdade, não, uma das maiores metrópoles do mundo aí. Aqui ainda dá pra fazer valores? Dá pra fazer valores. A questão é quantas horas na rua você tem que ficar, entendeu? Muitas corridas. Hoje o pessoal já não tá nem falando mais em km. O pessoal já não tá falando em R$ 2 em km. O pessoal já tá buscando um tempo por hora aí pra depois fazer as contas e fala que no final fecha os R$ 2 o km. Nem sempre, viu, né, galera? Nem sempre. O pessoal tá pegando umas corridas um pouquinho mais... tá evitando as curtas, né? E pegando umas mais médias, mais longas pra poder fazer um valor bom por hora pra trabalhar menos. Mas o pessoal tá ficando na média aí de 10 horas. 10 horas, entendeu? 10, 12 horas. Essa é a média do pessoal aqui em São Paulo. E o que acontece, galera? Tem muita gente que reclama sem razão. Sem razão. Por que eu falo sem razão? Porque a pessoa não procura melhoria. Ela não procura melhoria. Ela simplesmente faz o que tem que fazer, reclama do jeito que tem que reclamar, só que ela não procura evoluir, galera. Se aqui tá ruim, galera, procura voltar pra sua área, de atuação. Ah, Diogo, mas minha área de atuação também é ruim também. Procura fazer um curso, fazer alguma coisa, migrar pra alguma coisa. A Uber é nova, gente. A Uber é nova, a Uber tem... A Uber vai fazer 10 anos. A Uber veio pra cá no Brasil em 2014. Está em 2023. A única dica que eu... uma das melhores dicas que eu vi o Daniel do 24 Horas dar é essa aqui, ó. Usar um fone de ouvido para escutar um podcast, para estudar. Então depois que eu vi isso, meu amigo, melhorou muito, viu? Estudei muito. Eu abaixo o conteúdo no outro celular. Nesse celular que eu tô gravando, eu abaixo o conteúdo e depois vou trabalhando e escutando os podcasts e aprendendo. Principalmente investimento, galera. É bem didático pra mim. E é o que acontece, galera. Então o pessoal não procura evoluir, O pessoal procura continuar na mesma coisa, falando que tá dificuldade, cada vez mais as corridas piorando. Aí tem um pessoal que fala, mas ainda dá pra fazer dinheiro nas grandes capitais. Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu vi o vídeo do Roviano no domingo. O Roviano fez um valor bom. Ele trabalhou acho que 6 horas, se eu não me engano. 6 horas fez 360, se eu não me engano, é isso mesmo, 360 que ele fez em 6 horas. Se eu multiplicar isso por 12, se ele tivesse ficado 12 horas, né? Se eu multiplicar isso por 12, dá 700. Acho que foi por isso que ele colocou lá 700. Acho que foi por isso. Ele colocou 6 horas só, né? Mas se multiplicar por 12... como ele fez 6 horas, se multiplicar por 12, não. Se multiplicar por 2, né? Se ele tivesse trabalhado 12 horas, daria R$ 720. Então ele fez um valor bom. E o que acontece, galera? Tanto que o pessoal não tá nem falando mais R$ 2 o km. O pessoal já tá pegando corrida média e longa e coisa. Eu entendi o que o Rovinho falou outro dia, que tudo se baseia no km. Porque... a manutenção que você vai fazer no seu carro é tudo baseado no km. A venda, quando você vai fazer no seu carro, é baseado no km. Então, por isso que ele fala que tudo você tem que se medir pelo km, tem que ser no mínimo, ele ainda fala um mínimo 1,80, né? Se possível R$ 2, beleza, mas o mínimo 1,80 para as contas bater.
E o que acontece? O Will, o motor é insano, né? O Will tava falando do carro alugado, que não tá dando mais, que os valores estão tão altos, entendeu? E as locadoras só estão pensando no money. Ele fala desse jeito, money, 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 money. Só no dinheiro, só no dinheiro. Só que, galera, a locadora é a empresa. Ela tem que pensar. A gente aqui dentro tem que pensar como uma empresa, entendeu? A Uber, ela pensa como uma empresa. Entendeu? Elas têm que pensar nelas mesmas. A gente que tem que fazer por onde? Pensar na gente. A gente não tem que ficar dependente do... Eu já falei isso. Você ficar dependendo dos outros é uma porcaria, mano. Porcaria. É que eu não acho o canal desse cara que eu... Assim que eu comecei nos aplicativos, eu assistia muito o canal dele. Ele falava, não fica dependendo dos aplicativos. Não fica dependendo dos aplicativos. Não depende... Se você trabalha na CLT, não depende nem só da sua CLT. Tem sempre 2, 3, 4 rendas. Ele mesmo conta uma situação da história da vida dele. E realmente é desse jeito mesmo que você tem que fazer. Você tem que contar pelo menos com as 2, 3 rendas. No mínimo. No mínimo, galera. Por quê? Porque quando cai uma, as outras você se sustenta. Só que a gente aqui no Brasil não é acostumado com isso, entendeu? Não é acostumado. É acostumado a contar com aquilo ali e achar que aquilo ali vai durar pra sempre. Entendeu? Mas aí quando acontece alguma coisa, você ser mandado embora, você, ó... E é o que acontece aqui, entendeu? Acontece de você, de repente, pegar um passageiro aqui, o passageiro for lá relatar você, você perder a conta. E aí, como é que você vai fazer? Entendeu? Como é que você vai viver desse jeito? Então, por isso que ele falava, tem sempre mais de uma conta. Eu fiz um cálculo aqui, galera, e fiz umas pesquisas também. O Will, quando ele tava falando do carro alugado, ele falou de uns valores lá, ó, Movida, R$ 2.600 por mês. Se você dividir isso por 30, dá R$ 86,66 por semana. Por semana não, por dia. Por dia. Ó, pra você ver como são as coisas. Por semana dá R$ 650. Num carro alugado, um carro hatch. Um carro alugado. Vamos lá pra Localiza. 619,05 centavos. Num carro hatch. O Argo, o Onix, o HB20, o Gol, o Ford Ka. Nos carros hatch, tá, galera? Ainda a Localiza ainda tem Ford Ka. Não sei como... Ai, imagina o jeito que tá rodado. Na Localiza ainda. 563,93. O Mob, isso é a semana, tá, galera? O Mob e o Quid. Agora, galera, vamos lá. R$ 87,00 pra você pagar por dia no carro alugado. Ou seja, seu carro parado, você alocou o carro. Ele parado na garagem ali, você já sai, todo dia você vai começar devendo R$ 87,00. Para você fazer R$ 87,00, se você fazer 2 km dá 43 km. 43 km e meio. Se eu fizer R$ 2,00 o km, 43, ou seja, é complicado. É complicado, galera, é complicado. Então, para você fazer isso aí, geralmente aqui eu falo que num carro desse, aqui em São Paulo, galera, tô fazendo na média de São Paulo, mas Porto Alegre, como o Roviano já mostrou, e Rio de Janeiro dá pra fazer essa mesma média também. R$ 40 a hora, ou seja, 2 horas por dia praticamente, um pouco mais de 2 horas ainda. 2 horas por dia, vou arredondar, 2 horas por dia, você vai ficar na rua para você fazer só o custo do aluguel do carro. Fora o combustível. Isso eu tô falando carro alugado. Agora vamos lá, ó. Geralmente, a Localiza, a Cove também tem esse plano. Movida são 5.000 km por... 5.000 km por mês. Se você colocar 5.000 km, a Localiza ainda coloca específico, são 1.250 km por semana. Ou seja, se você rodar 1.250 km por semana, você tem que fazer 2.500. Se você fazer R$ 2,00 o km. Isso eu tô falando só para você trabalhar, galera. Só para você trabalhar. O que acontece? Quando chega sábado, domingo, você ainda consegue fazer ali R$ 3,00, algumas corridas, né? Mas se você saber pesar, você consegue fazer R$ 3,00 o km. Não em todas as corridas, então o seu km acaba dando uma diminuída. Mas mesmo assim, por base, é isso aí. Então você tem que fazer por semana R$ 2.500 no carro alugado. Galera, é complicado, viu? É complicado. Aí você vai tirar 40% do... Eu já falo para tirar 40% do combustível, que é o custo. Geralmente fica isso aí. Se você tem um pezinho um pouquinho pesado, dá isso aí. Se você souber dirigir, não trabalhar tanto como se diz? Nas quebradas, né, meu? Não trabalhar tanto nas quebradas, pegar mais
corrida desenrolada, pelas marginais, pelas expressas, você consegue fazer um KM, um combustível melhor, né? Um consumo de combustível melhor. Mas por que eu tô falando isso tudo, galera? Porque quando você vê os prints do pessoal dos altos ganhos, eles não falam isso. Agora eu vou passar pro que eu ia falar do próximo influencer, Focado. Focado agora tá trabalhando no Black, com um carro de uma parceira de uma locadora dele. Galera, ok. Só que você vê, o Focado ele faz ótimos resultados, especialmente agora no Black ele não tá fazendo tanto, porque tá na baixa demanda, especialmente pro Black, mês de férias, assim, de julho. Mês de julho eu ia falar, é o mês, é o pior mês, mas não é o pior mês, é o mês mesmo normal, mês normal. A demanda do mês de julho é essa mesmo, não muda. A demanda do mês de julho é essa mesmo, mais fraca, porque muita gente sai de férias, o pessoal vai viajar, então a cidade fica mais vazia. É um pouco mais complicado o julho mesmo. E pro Black é pior ainda. Se pro X já é ruim, imagina pro Black. Então, e ele tá com o carro alugado no Black. Então ele não tá fazendo ótimos resultados agora, mas também não tá trabalhando tanto assim não. E ele tá aprendendo a trabalhar no Black, que ele é acostumado no X. E o que acontece? O cara dele faz ótimos resultados no X com o carro dele, que é o Onix Plus. Ele faz ótimos resultados, não tem o que negar. Só que o Focado ele não liga muito pra KM. Quem assiste o vídeo do Focado e vê carro alugado e tem carro alugado, a não ser que você tem KM livre, aí beleza. Se tiver KM livre no carro alugado, dá pra você acompanhar o Focado. Caso ao contrário, não tem como, galera. Não tem como, porque o Focado ele não liga muito pro KM. Ele liga pra meta dele. Ele mesmo já falou, ele foi na última vez que ele foi no Resenha na Pista, ele mesmo falou. Ele falou que o negócio dele é pegar as corridas desenroladas dele, fazer a meta dele e vir embora pra casa. Independente de onde ele ter, ele vir embora pra casa. Então, vira e mexe, você vê que ele fala assim, bate R$2 o KM. Bate R$2 o KM, só que ele se desloca muito, ele mesmo se reposiciona muito. E às vezes, quando não bate o KM, não bate o KM. Dessa vez mesmo que ele falou que fez quase um salário mínimo, se você ver, não bateu nem a pau os R$2 o KM. Teve outra vez também, que ele bateu uma lata aí que chegou a 1,55 km. Então, pra carro alugado, não tem como entrar nessa estratégia do Focado. Não tem como mesmo. E é o seguinte, o pessoal que faz esse ganho, igual o Focado faz, a meta do Focado é R$500. O Focado trabalha 5 dias. Então, se você pegar 5 vezes 5, dá 2.500. Só que tem semana que ele consegue fazer 3.000, 3.200, 3.500. Só que se você pegar as metas dele mesmo, é isso aí. Na verdade, entre um ou outro, geralmente dá 3.000. Na verdade, ele fala que folga 2 dias, só que ele só folga um dia só, galera. Eu que me equivoquei agora. Minhas contas que saiu errado. Na verdade, se você analisar, ele trabalha terça, quarta, quinta e sexta. Só aí ele faz 500, 500, 500, 2.000. Só que no sábado ele tem que fazer 1.000. Então é isso mesmo, R$3.000. Porque no sábado ele faz o virote dele, então ele vai até mais coisa, porque ele não trabalha no domingo e não trabalha na segunda. Então, geralmente, a média dele é isso aí, R$3.000. Só que o que acontece? O pessoal vai, Diogo, mas é um valor bom, meu, R$3.000. Se você for colocar 4 semanas, dá R$12.000. Beleza, galera. Só que o Focado, ele não tem só essas rendas. Ele tem a renda do YouTube, ele tem a renda de outros patrocínios que ele tem, entendeu? De outros merchan que ele faz. Então isso tudo entra. Pro motorista de aplicativo normal, primeiro, não vai conseguir trabalhar o horário que o Focado trabalha. Geralmente o Focado puxa 12 horas à noite. Na verdade dá 10 horas. O Focado não chega a trabalhar 12 horas não, dá 10 horas. Porém o Focado, da última vez, agora ele tava fazendo das 8 às 8 horas da manhã. Porque todo mundo já tava reclamando, entendeu? Que tava muito trânsito, não dava pra coisar. Então por isso que ele puxou esse horário das 8 às 8 horas da manhã. E o Focado simplesmente ele compra o carro, dá boas entradas. Então geralmente as parcelas dele é menor. Focado não paga seguro, porque ele faz o mexendo de uma seguradora. Então já tem essa situação que ele não paga seguro. Então isso tudo vai diminuindo a carga. Então esses valores que ele recebe, geralmente são uns valores bons. No caso do motorista mesmo, no caso do motorista
normal aí vai fazer em torno de, trabalhando 12 horas, se você trabalhar 12 horas legalzinho na cidade de São Paulo aqui, galera, ele chega a fazer por volta de 2.500 por semana. Por semana, trabalhando legalzinho ali as 12 horas ali, puxando ali, trabalhando uns 6 dias por semana, ele consegue fazer isso, 2.500. Então se você colocar 2.500 vezes 4 vai dar 10 mil. Só que se você tirar o dinheiro do aluguel, se você tirar os 40% do combustível, que é, se você fez 10 mil, você tem que tirar 40%, sobra 6 mil. Se você paga o aluguel, que é 2.600, de 6 mil já sobra 3.400. O cara fala, Diogo, mas ainda é um valor bom. Desse valor você tem que tirar almoço, qualquer coisinha que você vai comer, você vai ter que tirar desse valor. Despesa de limpeza, porque você trabalhando 12 horas, 6 dias, eu acredito que você não vai conseguir lavar o carro na frente da sua casa, não. Então você vai ter que colocar despesas de lavar rápido. Geralmente o pessoal na regulamentação colocou 2 lavagens por semana. Eu quando trabalhava desse jeito, realmente eu lavava o carro 2 vezes, dependendo da situação, até 3 vezes por semana. Se colocar aí coisa com as promoção dá R$ 50. Então R$ 50 por semana já são 200. Vai tirar uma média ali, galera. Se você não levar multa nem nada, você vai tirar uma média de R$ 3.000. É um valor ok? É um valor ok. Só que desses R$ 3.000 com o carro alugado, você ainda tem que fazer uma reserva de emergência. Fazer uma reserva de emergência. Por quê? Caso bata o carro, caso de PT, caso de furto. Porque muito motorista quebra por causa disso. Não faz a reserva de emergência e quando chega nessa hora que é carro furtado, carro que eles cobram, a localiza mesmo, na época que eu trabalhava com carro alugado, cobrava 5 conto. Então, carro furtado e carro PT, se você não tiver ali na hora, você não consegue outro carro e você não consegue, se você não tiver dinheiro para pagar, você não consegue alocar o outro carro. Se você ficar com o nome sujo na locadora, você não consegue alugar ali em outra, não sei que num particular, mas em outra locadora esquece, você não consegue. Então tem tudo isso que você tem que colocar na ponta do lápis. Por isso que eu falo, vale a pena o esforço todo para esses valores? Entendeu? É igual eu vi um vídeo no Kawaii, eu ia falar até TikTok, mas nem TikTok eu tenho, no Kawaii. Ó, pra você ver como são as coisas. O cara mandou a pergunta desse jeito assim, o cara falou assim desse jeito, o cara mandou a pergunta não. Ele falou desse jeito, trabalhava como motorista de aplicativo, devolvi o carro ao meu serviço na SLT ganhando 2.500, hoje eu tô muito melhor que era antes. Aí o cara pegou e respondeu pra ele desse jeito assim. Eu não achei que foi abuso do cara, só que a gente fala aquilo que a gente entende, né? Aquilo que a gente sabe. A gente às vezes esquece de buscar conhecimento e acaba se lascando nessa hora. Ele falou desse jeito assim, eu até respondi ele. E vou falar o que eu falei pra ele agora. Ele falou desse jeito assim, mas você tinha um carro 2020 e agora você ganhando 2.500, você sustentando sua família, pagando todas as suas contas, quero ver se você vai ter um carro 2020. Porque você trabalhava com a Uber, você poderia ganhar esse valor e mais um carro parado na sua porta. Só que ele esqueceu de uma coisa. Não precisa você ter um carro 2020. Se você não vai trabalhar nos aplicativos, para que você ter um carro 2020? Você pode simplesmente juntar um dinheiro e comprar um Celtinha. Comprar um Celtinha. Vai te levar o Celta, um carro 2008, um carro 2006, um carro 2010. Ele vai levar o mesmo lugar para você, na mesma velocidade. Especialmente aqui em São Paulo, a maioria das vias 50. Vai levar você para tudo quanto é lugar, na mesma velocidade que um carro mais novo, que um carro zero. É a mesma coisa, galera. Não muda nada, não muda nada. E muito pelo contrário, a manutenção é até mais barata, dependendo do carro que você pegar. Então, eu até respondi ele, falei assim, meu amigo, isso aí que você tá falando não tem lógica, entendeu? Simplesmente por status, é status, eu falei pra mim. Pra ter um carro parado na garagem 2020 você pagando, eu conheço gente que trabalha no Black, tem um carro alugado, tem um Jetta, bonito o Jetta, hein? O Jetta é bonito, lindo, lindo, lindo. Alugado, mas o cara chega a tirar R$ 1.000 pra ele. R$ 1.000, às vezes 1.200, dependendo do mês ali, entendeu? Mas não passa disso. É 1.200. Só que é solteiro, não tem um passarinho pra dar água, entendeu? Vive nos casos do pai, o dinheiro... E ele mesmo fala, não, você é doido, mano. Como é que eu vou ter um carro desse? Realmente, não tem, mas só o que ele paga de... E ele racha manutenção, né? Manutenção, combustível e aluguel no carro, meu, é só pra ter status. Entendeu? Ele não ganha dinheiro,
Só pra ter status. Eu tô falando por mês, tá, galera? Não é 1.200 por semana, não. Ele tira todas as despesas, o que sobra pra ele por mês é isso aí. 1.200, 1.400 às vezes, dependendo da semana. Então é status. Status. Pra ter um carro novo é status. Não vale a pena. Por isso que eu falo que não vale a pena. Às vezes é melhor você voltar pra sua área mesmo e ganhar ali na faixa. E 2.500 é um ótimo salário. A média do brasileiro hoje é 2.500. Entendeu? Um ótimo salário. Você vai viver igual um rei? Não vai. Mas não adianta você também tirar 5 mil. Eu conheço gente que tira 5 mil no coisa, não tem administração e anda com os pneus do carro tudo careca. O documento tudo atrasado. Nunca vi uma situação dessa. E tira 5 mil. Eu falo, não, meu salário é 5 mil. Mas e o carro? E a manutenção do carro que não fica nem em dia? Beleza, galera? Então esse é o vídeo de hoje. Não quero denegrir a imagem de ninguém. Usei o motor insano aí, o Will. Usei o focado como exemplo. Mas é só pra falar, a gente tem que procurar evoluir. E nem todo mundo tá na situação de todo mundo, entendeu? Focado mesmo, outro dia soltou um vídeo que ele falou assim, que ele não tem que reclamar, e realmente ele não tem que reclamar, porque os valores que ele faz é o suficiente pra manter ele. E ele não tem que reclamar mesmo, entendeu? Se os valores que você faz é o suficiente pra te manter, você vai reclamar do quê? Beleza, galera? Então, eu fui, hein? Vou descansar agora.